Bom dia, irmãos. Que a paz de Cristo esteja presente, reinando em nossos corações. E hoje é o dia que o Senhor fez, por isso estamos alegres em Sua presença. Saudamos os irmãos que aqui estão, os irmãos também em suas casas, que estão nos acompanhando aí pela plataforma Facebook. E estamos alegres nessa manhã pela obra da providência de Deus em nossas vidas. Hoje é uma manhã de festa dobrada na vida da igreja pela celebração de mais um ano de vida que Deus concede à igreja e também ao pastor Cairo. Deus continue abençoando o pastor, sua família e a vida da igreja. Queridos, eu separei um texto para falar com a igreja aqui, a igreja Peniel, e com os irmãos que estão nos acompanhando. O texto de Gênesis capítulo 22. Ele é um texto longo, grande, eu não vou ler todo o texto, mas os irmãos permanecerão aí com suas Bíblias abertas, até por uma questão de dinâmica, entendendo que nós estamos num contexto onde nós temos irmãos também acompanhando aí pela plataforma do Facebook. Nós vamos fazer bem dinamizado aí a leitura dinâmica. Então, os irmãos podem acompanhar aí conosco. Eu vou ler, meus queridos irmãos, o capítulo 22 até o versículo 13. E aí, depois os irmãos permanecerão com as Bíblias abertas. Tá bom? Vamos lá? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Estou lendo Gênesis capítulo 22, versículo 1. Versículo 2 agora. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, achou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão para o rapaz, sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Que Deus, nessa manhã, aplique a sua palavra
meus irmãos, em nossos corações. Eu queria pedir à igreja para continuar com o texto aberto aí. Deus abençoe. Que seja, meus irmãos, uma manhã de edificação, crescimento da parte de Deus para cada um de nós. Meus amados irmãos, o escritor Michael Horton, ele cita uma frase em um de seus livros que certamente ilustra o que nós vamos falar nessa manhã. Ele diz que Deus é misterioso em grau infinito. Deus é misterioso em grau infinito. Se nós observarmos Isaías capítulo 55, a partir do versículo 8 a 9, nós veremos isso. O próprio Deus dizendo isso para nós acerca dos seus caminhos altos, que nós não conseguiremos alcançar os planos, os propósitos, os decretos, as ações, a vontade de Deus e entendê-la ou entendê-las plenamente. Isso jamais nós conseguiremos, irmãos, à medida que nós vamos desfrutando da presença de Deus. Romanos capítulo 11, do versículo 33 a 35, texto muito conhecido pelos irmãos, inclusive, meus irmãos, nós cantamos muito esse texto. É importante nós entendermos que Paulo ali, em uma frase, diz que o caminho de Deus é inescrutável. Isso é muito importante, meus amados irmãos, pensarmos, porque a nossa vida ela é cercada de mistérios. Ou seja, aquele que está provendo, aquele que está nos abençoando, ele vai, à medida, meus irmãos, dos acontecimentos, ele vai operando na nossa vida e vai nos deixando sem muitas respostas. Ou seja, acontecimentos estão constantemente vindo sobre as nossas vidas que nós não temos resposta. Por quê? Esse ano a Igreja Peniel passou por um grande baque, perdeu um dos seus pastores, o pastor Reinaldo, e aí nós ficamos perguntando, por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Na realidade, meus amados irmãos, essa é a indagação de todo o povo de Deus no Antigo Testamento, e também há essa indagação, meus amados irmãos, em muitos outros trechos do Novo Testamento. Os questionamentos, as perguntas, mas particularmente nos Salmos nós vemos isso. Meus amados, é muito importante diante desses fatos nós então construirmos, irmãos, a nossa fé embasadas em fundamentos bíblicos, porque certamente acontecimentos virão, misteriosos virão sobre as nossas vidas. E o que fazermos? Eu queria, meus irmãos, antes de nós entrarmos aqui no texto, eu queria então, de certa forma, colocar um caminho para os irmãos trilharem, caminho de vitória em meio aos acontecimentos. Algumas coisas que nós precisamos colocar em nossas vidas, em nossas mentes, como princípios, quando essas coisas estiverem acontecendo. Um acontecimento brusco, uma perda brusca, alguma coisa que de repente nos toma, irmãos, do fundamento. Nós precisamos então construir algumas coisas que eu queria pensar nelas aqui com os irmãos antes de nós entrarmos no texto. A primeira delas é que Deus é um Espírito onipotente e perfeito. Diante de todas as coisas que acontecem ou acontecerão na nossa vida, nós precisamos entender isso. Deus é um Espírito perfeito, sempre perfeito. Os caminhos de Deus são perfeitos. Muito mistério temos, mas muita perfeição. A segunda proposta que eu trago à igreja nessa manhã é que Deus é perfeitamente bom, o bem supremo. Não há, meus irmãos, sombra de nada, de mudança. Não há, da parte de Deus, qualquer resquício de coisa que vai colocá-lo contra a parede, diante dos nossos questionamentos. Deus é sempre bom. Essa é, então, o princípio que o próprio profeta, lá no Salmo 73, Asaf, coloca diante, meus irmãos, do que ele havia enfrentado, diante das suas indagações. Ele coloca que Deus é sempre bom. Então nós precisamos colocar isso na nossa mente, diante dos acontecimentos. Deus é sempre bom.
mas também temos que pensar que Deus é perfeitamente sábio em todas as coisas. Tudo Ele faz com sabedoria. Nós não entendemos por que Ele nos pede algumas coisas, por que algumas coisas acontecem na nossa vida, e por que nós choramos, e por que nós questionamos, e por que isso aconteceu, respostas que não vêm, e por que Deus age dessa forma. Eu queria que você colocasse isso na sua mente. Deus é perfeitamente sábio em todas as coisas. Tendo, irmãos, entendido isso, eu queria então mostrar aos irmãos, a partir do texto. O texto começa, o capítulo 22, meus irmãos, mostrando para nós que depois dessas coisas, os irmãos poderão observar aí que nós temos no texto um contexto. Então, a vida de Abraão estava indo de vento em popa. Com 100 anos, ele recebe então, da parte de Deus, o cumprimento da promessa. Deus coloca um filho, o filho da promessa, o filho amado de Abraão. Ele segura essa criança, ele tinha 100 anos, conforme os irmãos poderão olhar aí e observar. Gênesis capítulo 21, versículo 5, o filho da promessa. Então, da esposa amada de Abraão, Deus dá então essa criança. Imagine aí um idoso, uma pessoa já velha, segurando a criança de uma esposa que era estéril. Então, nós temos aqui, irmãos, tempos maravilhosos na vida dessa família piedosa. Nós vemos, irmãos, que ao 8º dia, esse homem, então, ele consagra o seu filho a Deus. Foi um tempo de celebração, um tempo de festa, de forma que o próprio nome Isaac mostra isso, tempo de celebração. Deus me deu motivos de riso, a família estava vivendo uma tremenda alegria, uma celebração. Os irmãos poderão ver depois que quando esse menino, essa criança, então é desmamada, diz o texto aí, nós estamos no contexto, depois dessas coisas, diz o texto aí que Abraão deu um grande banquete, preparou uma grande festa, porque aquela criança, o filho da promessa, havia então sido desmamado. Então nós temos basicamente todo esse contexto de adoração, de celebração, de festa. E aí, meus amados irmãos, diz a palavra de Deus que depois dessas coisas vem uma prova. Deus agora levanta uma prova e a intenção de Deus aqui é, irmãos, testar a fé do pai da fé. Ele queria ver o que tinha no coração. Ele queria lapidar ainda mais o coração e a fé de Abraão. Diz o texto então que Deus testa Abraão com uma grande prova. Eu vou mostrar para os irmãos em seguida que Moisés ele coloca duas situações aqui mostrando que foram as duas mais, irmãos, que provaram a vida de Abraão, o pai da fé. Mas de início, irmãos, eu queria nessa noite, essa manhã, pensar com os irmãos, quando, irmãos, não entendemos o caminho misterioso de Deus, quando nós não entendemos as ações de Deus. A pergunta que eu queria, irmãos, nessa manhã responder: o que fazer quando não entendemos o caminho de Deus? O que nós vamos fazer? O que você faz nessa caminhada aí, que acontecimentos estão vindo, coisas estão acontecendo? O que fazermos? Meus irmãos, à luz do texto, eu queria trazer, eu vou tentar ser breve, 3 respostas no texto para nós pensarmos nessa manhã. E quem sabe, depois dessas coisas aí, tanta coisa tem acontecido na nossa vida, o que virá? E com certeza, no texto aqui, vieram coisas, irmãos, de certa forma, desagradáveis. O comentarista diz que Deus pede aqui a Abraão algo. Deus pede a Abraão algo absurdo, se os irmãos observarem aqui, e Deus pede a Abraão algo não convencional, olhando da perspectiva humana. Ele pede que Abraão sacrifique seu único filho. Olha o que Deus está pedindo a ele, olha o teste, a prova. Meus amados, então é dessa forma que nós então iremos para esse texto nessa manhã. Então, o que fazer quando não entendemos o caminho de Deus? Em primeiro lugar, o que temos que fazer?
Irmãos, obedeçamos prontamente a Deus. Continue obedecendo a Deus. O versículo 2 diz: acrescentou Deus: Abraão, este lhe respondeu o quê? Eis-me aqui. Acrescentou Deus, olha só o que Deus está pedindo a ele: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meus amados irmãos, o que Abraão responde a Deus? Eis aqui, Senhor. A ordem de Deus, irmãos, aqui é duas. Tá ligado? Pronto. Meus irmãos, então, nós temos então aqui, irmãos, o narrador Moisés nos colocando, irmãos, para nós entendermos, à luz do texto aqui, duas passagens iguais, idênticas. E essas palavras só acontecem em dois momentos no Antigo Testamento, na realidade na Bíblia. Foi quando Deus então ordena a Abraão que sai da sua terra, ele diz: vai para uma terra que te mostrarei, e agora ele está dizendo para o Abraão novamente: vai para uma região, para um monte. Essas duas ligações, então, essas duas impressões que nós temos no texto aqui, e o autor está nos chamando, irmãos, para algo muito interessante. Ele está mostrando que nesses dois momentos, Deus testou a fé de Abraão. Deus, irmãos, conduziu Abraão a um tempo de fé e de piedade. Isso o texto nos coloca aqui. À luz do texto também, meus amados irmãos, nós entendemos que Deus está pedindo algo extremamente difícil. Por favor, observe que Ele está pedindo o seu único filho. O texto diz isso claramente aí, os irmãos podem acompanhar. O filho amado, o filho da sua esposa amada, o filho da sua velhice, conforme o texto aqui. Se não bastasse isso, Deus está pedindo a Abraão, irmãos, o filho em sacrifício, um holocausto em adoração a ele. Como, irmãos, se não bastasse isso, Deus revela toda essa situação à noite para Abraão. Imagina um pedido desse durante o turno da noite, irmãos, e é interessante que nós temos também, à luz do texto aqui, uma revelação progressiva, e Deus não mostraria. Diz o texto que Deus ordena que ele saísse da terra de Moriá, que fosse a terra de Moriá, e oferecer um dos montes, veja o texto, que eu te mostrarei. Deus ia revelar mais coisas a Abraão à medida que ele estivesse caminhando. Mas, por certo, meus irmãos, a resposta de Abraão aqui é uma resposta de fé, de obediência. Prontamente ele se prontifica e diz: eis-me aqui, Senhor. É a resposta de Abraão. Ele então, diz o texto, ele se levanta, meus irmãos, ainda atordoado, mostrarmos isso para a igreja, que Abraão então aqui tem inquietações em sua alma. Os irmãos poderão ver, a partir do versículo 3, ele obedece a Deus, mas, irmãos, a alma dele está atordoada, é como se ele recebesse uma pancada e acordasse meio atônito diante do pedido. Porque se os irmãos observarem, o versículo 3 diz que levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Observe aqui um homem rico, conforme o texto aqui, preparando o seu jumento. O R.C. Sproul aqui,
ele vai falar que a alma de Abraão ficou inquieta aqui diante do pedido. Ele não somente preparou o jumento, mas diz o texto também que ele rachou lenha. O homem era rico. Parece que ele não quer, irmãos, que aquelas pessoas, os seus servos, entendessem o que era o projeto, o plano ali, a caminhada, o que ele iria fazer. Ele mesmo prepara a lenha. Ele mesmo prepara o jumento conforme o texto, então começa a caminhada. Se os irmãos observarem aí, e essa caminhada, o tempo da prova aqui, mais ou menos conforme o texto, 3 dias. E o autor, então, Moisés, ele coloca para nós no versículo 4, que ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe. Aqui nós temos, irmãos, o autor, Moisés, ele está pisando mansamente aqui, construindo a história, porque não é uma história fácil. Nós temos todo um clímax aqui no texto, e ele está preparando, então, os seus leitores para o que, irmãos, viria. Porque, de fato, o pedido de Deus é um pedido anormal, um pedido ilógico. Deus está pedindo sacrifício humano, uma adoração que não era própria, meus irmãos, do Deus eterno. É um pedido, uma prova. Deus está fazendo um teste. E Abraão está passando por esse teste. Eu aprendo essa lição, meus irmãos, quando não entendemos o caminho misterioso de Deus. O que nós temos que fazer? Obedecer prontamente a Deus. Continuar obedecendo, sem questionamentos, sem muitas perguntas, sem muitos alardes, sem muitas expressões. Declararmos como o próprio Abraão declarou: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. É a resposta de Abraão ao texto, irmãos, ao pedido de Deus. A indagação de Deus no texto aí, o pedido é um pedido muito, muito sério. Muito sério. Mas à luz do texto ele responde: eis-me aqui, Senhor. Eu aprendo essa lição, meus irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. Diante desses acontecimentos, ou dos acontecimentos, Senhor, eis-me aqui. Seu servo, sua serva, está pronta a mandar. Em segundo lugar, meus irmãos, o que fazer quando não entendemos o caminho de Deus? Em segundo lugar, oriente-se pelas promessas de Deus. O texto vai então, no versículo 5, diz para nós que então disse a seus servos: aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, o que ele diz aí? Voltaremos para junto de vós. Nós vamos adorar e nós vamos voltar juntos. E aqui, meus irmãos, eu queria que rapidamente nós abríssemos alguns textos. Voltemos agora o texto de Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 15. Volte rapidamente aí. Veja a promessa de Deus a Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 3 a 5. Então o conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Observe isso. Deus então lança para Abraão uma promessa. Continue, por favor, Gênesis capítulo 17, versículo 19. O texto diz: Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará o quê? Isaque. Estabelecerei com
com ele a minha aliança, aliança perpétua, perpétua para a sua descendência. Não somente com Abraão, mas uma promessa para Isaac. Isaac ainda não havia nascido. Há uma promessa, então, meus amados irmãos, no caminho de Abraão. E diz o texto, então, meus amados irmãos, que Abraão, ele está sendo guiado pela fé nessas promessas. Voltaremos para junto de vós. Por favor, agora vamos mais além, vamos para Hebreus capítulo 11. Porque à luz do texto de Hebreus, irmãos, nós veremos que para Abraão, Deus ressuscitaria Isaac. Uma vez que Deus havia pedido o holocausto, o sacrifício, Deus então, irmãos, não somente pediu que levasse ali, mas ele entendeu que aquela ação deveria ser uma ação completa, ou seja, ele deveria de fato fazer o sacrifício. Hebreus capítulo 11, versículos 17 e 19. Vamos lá rapidamente. Hebreus 11, 17. Diz o texto que pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Olha, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente o quê? As promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou, olha só o que ele considerou, que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, irmãos, está muito claro para nós aqui que Abraão foi na certeza de que faria então o ato e entendeu que Deus levantaria, Deus ressuscitaria a Isaac. E ele está aqui indo fazer isso a partir da promessa de Deus, crendo, sendo guiado pela fé no Senhor. E aí, meus irmãos, o texto diz para nós que as promessas de Deus são, irmãos, consoladoras no caminho do sofrimento. E aí surge aqui no texto aquela pergunta, então, à medida que ele vai caminhando, Isaac, que não é bobo, Isaac vai então olhar assim, vai ver a coisa e falar: rapaz, pai, tem tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E aí nós temos então, irmãos, a resposta de Abraão: cordeiro, Deus proverá o cordeiro para si. E aqui, meus irmãos, certamente essa palavra ela é consoladora, não somente para Isaac, mas também para Abraão. Ele entendeu que estava no campo ali, no lugar onde Deus proveria o necessário, tudo que era necessário para que ele saísse daquele momento, louvando e glorificando a Deus. Aqui eu entendo isso, irmãos, que as promessas de Deus são consoladoras no caminho do sofrimento. O nosso Deus é o Deus da provisão. O que Deus vai fazer nós não sabemos. Nós estamos caminhando no campo, irmãos, onde muitas vezes nós não sabemos como trilhar, nós não sabemos o que o amanhã nos reserva. Mas, por certo, o nosso Deus é o Deus de toda a provisão. O nosso Deus é o Jeová Jiré, aquele que provê tudo o que nós necessitamos. Se de fato nós, irmãos, queremos caminhar nessa vida glorificando a Deus, nós temos que crer nele, que ele proverá tudo que nós precisarmos para a nossa caminhada até a sua presença. Isso é necessário. É muito importante nós crermos nisso. Ou para um hospital, Deus proverá. Vou caminhar para uma situação melindrosa, Deus proverá. Eu estarei chorando, Deus proverá o consolo. Eu estarei indo para uma determinada viagem difícil, Deus estará comigo. Nós cremos, irmãos, no Deus de toda provisão. E assim, meus irmãos, foi com todos os patriarcas, com todos os profetas, com o povo de Deus no Antigo Testamento, mas com o povo de Deus no Novo Testamento, com aqueles que vieram, meus irmãos, os pioneiros presbiterianos lá no passado. Deus proveu tudo para eles. E Deus proverá tudo também para nós. Nós precisamos descansar nas promessas de Deus. E é isso, irmãos, que o texto faz, mostra para nós que Abraão
creu em Deus, nas promessas de Deus. E ponto final. Quando, meus irmãos, nós não entendemos o caminho misterioso de Deus, temos que ser orientados pelas promessas. E aí, se nós observarmos a palavra de Deus, nós temos tantas promessas maravilhosas. Não temos motivo para baixarmos a cabeça, para uma autoimagem negativa, meus irmãos. Nesse mundo, nós somos o povo de Deus. Estamos escondidos à sombra do Onipotente, aquele que cuida de tudo. Até o nosso dia, meus irmãos, até quando Ele nos levar, nós seremos cuidados, nós seremos protegidos pelo nosso Deus. O que fazer quando não entendemos o caminho de Deus? Em terceiro lugar, tema a Deus e espere pelo seu agir. O versículo 9 diz que chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. A cena aqui é uma cena muito forte. Como eu falei, Moisés está chegando aqui, meus irmãos, olha, com muito cuidado, porque de fato, nós temos no Antigo Testamento um texto muito atípico. É uma prova, é um teste. E assim, meus irmãos, diz a palavra de Deus que Abraão tinha em vista que aquele seria um ato de adoração completo, sacrifício, e deveria queimar a criança, conforme nós observamos aí. Mas diz a palavra de Deus que a resposta de Abraão a Deus diante de todo esse quadro também é temor a Deus. Ele, meus irmãos, tinha um respeito muito grande para com a palavra de Deus. Deus o pediu o seu único filho, o filho amado, e por várias vezes no texto, então, ele vai dizer para Deus: eis-me aqui. E diz a palavra de Deus que então lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E o que ele respondeu? Novamente: eis-me aqui, Senhor. Olha, meus irmãos, que nós estamos aqui num campo misterioso. Ele está relacionando, ele está com à sua frente uma revelação progressiva. Ele não sabe o que vai acontecer de fato. Ele sabe que Deus cumprirá a sua palavra, e ponto final. Mas a revelação, os acontecimentos, nós não temos aqui. Meus irmãos, Abraão não tinha. Era tudo obscuro para ele. Nada havia sido detalhes da revelação, ele não tinha. Mas a palavra de Abraão aqui é pontual à palavra de Deus. Eis-me aqui, Senhor. E aí, aqui nós abrimos um parênteses, nós temos aqui uma cristofonia, irmãos, onde Cristo, um texto aqui cristocêntrico, ou se os irmãos observarem aqui, nós temos o Cristo pré-encarnado, o anjo da aliança, e aqui de fato, aqui, meus irmãos, é ele. Se os irmãos observarem, esse anjo do Senhor que se revela a Abraão aqui, é o próprio Deus. E aí ele diz para Abraão: olha, eu queria destacar aqui para os irmãos essa manhã, o texto diz, irmãos, então que, o versículo seguinte aí, então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Olha o que ele diz: porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Agora eu sei que você teme a Deus. Irmãos, é na prova que nós expressamos que de fato nós tememos a Deus. Nos momentos difíceis, nos momentos de provação, no deserto, quando as coisas estão faltando, quando não há nada a ser feito, é nesse tempo que nós provamos se nós temos ou não fé em Deus. E aqui Abraão então demonstra que tem uma grande fé, tem um grande temor a Deus. Ele temia ao Senhor. E conforme o texto mostra para nós aqui, meus amados irmãos, que aqueles que temem a Deus não são esquecidos na prova. Deus proverá tudo o que for necessário. Diz o texto aí que, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres
entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Era um teste. Aquele que estava, irmãos, testando, ele é a própria expressão do amor. Deus, de fato, irmãos, não queria que Abraão fizesse aquilo. Ele estava testando. Ele estava olhando o coração de Abraão e tirando de Abraão, meus irmãos, tudo que era certamente incorreto, tudo que não glorificava a Deus, e ele então coloca Abraão para isso. É ilógico, eu sei, mas é assim, meus irmãos, o caminho de Deus é um caminho misterioso. Mas é nesse tempo que nós conhecemos mais a Deus. É no tempo da prova que nós, irmãos, recebemos porções maravilhosas da parte de Deus. Se nós não entendermos esse momento que a igreja está passando para crescermos espiritualmente, estamos todos no mesmo barco, estamos todos num deserto. Se nós não utilizarmos esse momento para, irmãos, apegarmos mais a Deus, certamente nós vamos ficar aquém de tudo isso aí. Se nós não sentirmos saudades da igreja, do povo de Deus, se nós, irmãos, não sentirmos saudades do lugar de Deus, esse tempo não ensinou nada para nós. E é importante, irmãos, nós ligarmos esse texto aqui, para nós finalizarmos, com Cristo. E é nesse momento aqui que eu queria que os irmãos fossem, por favor, para João capítulo 8, versículo 56. Porque, irmãos, Deus prova a Abraão. Deus se revela a Abraão em meio à prova. Mas Deus dá algo a Abraão nesse dia aqui, algo impressionante, algo maravilhoso, algo que os profetas do Antigo Testamento vislumbravam, queriam entender. João capítulo 8, versículo 56, diz para nós o seguinte. Deixa eu só pegar aqui. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o quê? O meu dia. Viu e regozijou-se. Irmãos, Abraão viu muito mais do que era possível ser visto. Ele recebe uma porção graciosa de Deus. Ele conhece o Filho de Deus, aquele que seria, meus irmãos, que viria e morreria em nosso lugar. É interessante nós observarmos, irmãos, que nós temos aqui um texto que aponta para o Calvário, para Cristo Jesus. Que não foi somente um teste, mas foi um ato do amor de Deus, onde Deus provou o seu amor para conosco. E lá na cruz do Calvário, Ele colocou os pés. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus estava testando Abraão aqui, mas na cruz do Calvário ele de fato consumou o ato, porque ele nos amou, para que nós desfrutássemos, irmãos, de uma vida boa, de uma paz eterna, de uma situação, meus irmãos, de um afastamento do lama na palavra de Deus. Lá na cruz do Calvário, Jesus não foi consolado. Aqui na caminhada, Isaac ainda está recebendo consolo, Abraão também. Mas lá na cruz não houve nenhum consolo.
Só o silêncio de Deus. Não houve brado, não houve da ira de Deus ao seu Filho, porque ele se fez pecado em nosso lugar. E diz a palavra de Deus que Deus Filho foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. O nosso mediador, ele morreu por nós, lá na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Mas por certo que nós sabemos é que em Cristo, Deus nos amou. Que em Cristo Deus nos ama. Que em Cristo nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Então não se preocupe, não ande inquieto, não ande ansioso. Diga como Abraão: eis-me aqui, Senhor. Ainda que nós não entendamos os caminhos misteriosos de Deus, que nós o amemos, que, irmãos, nós descansemos nele, que nós o adoremos, que nós levantemos a nossa voz em adoração a Deus no tempo difícil. Tem um autor, um personagem que eu gosto muito, que ele é o autor daquele hino Sou Feliz com Jesus. Aquele homem, meus irmãos, mostra para nós a sua confissão de fé nesse hino. Quando ele havia perdido o filho, e aí ele sai e envia a sua esposa com suas filhas para um tempo de descanso, de refrigério, e conta a história que durante essa viagem ele não foi, houve alguma coisa e ele não seguiu a viagem. E nessa viagem só sobrou a sua esposa. E ele então vai ao encontro e ali no naufrágio, ali nos destroços do naufrágio, ele compõe esse hino que nós tanto conhecemos, que cantamos. Sou feliz com Jesus. É nesse momento que ele compõe esse hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que sou feliz com Jesus. Que nós respondamos como Abraão em toda a nossa caminhada. Eis-me aqui, Senhor. Estamos à sua disposição. Quero continuar contigo, te servindo, até o final da nossa jornada, quando Ele nos receberá. E ali, meus irmãos, nós passaremos a conhecê-lo mais e mais. Desfrutaremos da sua presença para o louvor da sua glória. Minha oração nessa manhã é que Deus continue abençoando sua vida, você que está em casa. Ainda que você não entenda o caminho de Deus, as ações de Deus, glorifique o Senhor. Adore a Deus. Descanse no Senhor. Se fortaleça nele. E seja orientado pelas promessas de Deus. E uma dessas promessas: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe um dia, por mais sombrio que seja, que Deus não esteja ao nosso lado, nos confortando, nos consolando, cuidando das suas ovelhas. Irmãos, nós pastores não sabemos cuidar das suas ovelhas, das ovelhas de Cristo. Mas o bom pastor que é Cristo, ele cuida pessoalmente. Ele cuida, irmãos, individualmente de cada uma de suas ovelhas. E é assim que nós nos sentimos nos braços do nosso amado Senhor Jesus. Que Ele nessa manhã te abençoe ricamente, console o seu povo. E caminhe entendendo isso, que Deus é misterioso no grau infinito. Nem aqui, nem na eternidade você vai compreender os caminhos de Deus, o ser de Deus.
as ações de Deus. É uma eternidade da eternidade. Você não vai entender quem é Deus. Nós temos, irmãos, o conhecimento a partir do que Ele nos revelou na Sua palavra. E a palavra de Deus nos basta em toda a nossa caminhada. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Senhor, nós reconhecemos que somos frágeis. Senhor, nós reconhecemos que não entendemos muitas vezes a ação do Senhor. Mas nessa manhã, Deus, nós aprendemos com a Sua palavra que temos que continuar obedecendo a Ti. Porque o Senhor é bom. Nós temos, ó Deus, que caminhar orientados pelas promessas. E nós entendemos também, Senhor, temos que temer a Ti e continuar esperando pelo agir do Senhor. O Senhor agirá. O Senhor é o Deus de toda provisão. Nessa manhã eu oro pela igreja Peniel, pelos irmãos, por aqueles, ó Deus, que estão nas suas casas nos acompanhando nesse momento. Que eles sejam, ó Deus, orientados, confortados, consolados, agraciados. Se porventura, Pai, há, Deus, pessoas que não conhecem a Cristo nos acompanhando, que eles possam olhar para a cruz de Cristo e ver, ó Deus, o quanto o Senhor nos amou para nos afastar, para nos livrar, para nos tirar do lamaçal de pecados. Pai, nessa manhã nós oramos para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua igreja. Eu quero nesse momento orar pela vida do pastor Cairo, que completa mais um ano de vida. Quero lembrar também do pastor Cláudio, Senhor, nessa manhã. Abençoe, ó Deus, os meus irmãos, que eles continuem, ó Deus, obedientes ao Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, em toda a sua caminhada, nos dias bons, nos dias maus, no tempo da bonança, mas também, Deus, no tempo da escassez. Que eles continuem, ó Deus, aguardando, esperando, ansiando pelas promessas do Senhor. Pai, eu te louvo, Pai, no nome de Jesus, pelos meus irmãos que estão aqui. Alguns eu sei que têm, ó Deus, lutado, têm passado dias difíceis. Ó Senhor, conforta, consola. Sei, ó Deus, ao lado deles, o Consolador, Pai. No nome de Jesus. Quanto ao amanhã, Senhor, o amanhã de guerra, nós, ó Deus, descansamos à sombra do Onipotente, aquele que cuida de nós, aquele que nos ama. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoe essa igreja, abençoe os meus irmãos, cada dia abençoe a igreja presbiteriana, o pastor Valtenor também. Abençoe a igreja Betânia, abençoe a primeira igreja, Senhor. Nesse tempo difícil, abençoe as igrejas evangélicas nessa cidade, Deus. Pai, mais uma vez nós oramos para que essa pandemia passe, que todo esse tempo passe. Ó Deus, no tempo breve estarmos juntos, louvando o Teu nome. Senhor, o Senhor proverá. O Senhor proverá tudo o que é necessário. O Senhor, ó Deus, cuida de nós. E no caminho do teste, no caminho do deserto, no caminho da prova, o Senhor nos consola, Pai. Por isso nós te louvamos nessa manhã, no nome de Jesus, Senhor. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor é a nossa sombra e protege. O Senhor, Deus, é aquele, ó Deus, que nos esconde debaixo de suas asas nos dias difíceis, onde o inferno não nos consegue achar. Louvado seja o teu nome, Senhor. E louvamos o teu nome porque, ó Deus, se o Senhor sustenta a causa será sustentada. Se o Senhor, ó Deus, está do nosso lado, Senhor, nós, ó Deus, passaremos, ó Pai, por todas as situações adversas. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, ainda que nós não entendamos o caminho do Senhor.
Ainda que nós não entendamos a ação do Senhor, nós confiamos no Senhor, nós confiamos na sua palavra, nós confiamos em suas promessas, nós confiamos no ser do Senhor que não falha, que não falta, que chega no momento certo, Senhor. Ó Deus, e ainda, Senhor, que nós, ó Deus, sermos, ó Pai, assaltados, ainda que a nossa alma seja, Deus, assolada pelas coisas desse mundo, nós cremos, Senhor, nós cremos que o Senhor nos visitará, que o Senhor, Deus, nos consolará em todo o tempo, Senhor. Nessa manhã nós louvamos o Cristo Redentor, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário para nos livrar da maldição da lei. Nós nessa manhã, Pai, nós te louvamos, ó Deus, por Cristo Jesus, Cordeiro de Deus que nos amou e que faz, ó Deus, com que nós entendamos, conheçamos a cada momento mais o ser do Senhor, Pai. Nós louvamos a Ti, Pai, porque um dia nós, por graça do Senhor, olhamos para a cruz de Cristo e lá vimos o amor do Senhor estampado, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor já provou que nos ama. O Senhor já provou, ó Deus, que ama o seu povo, Pai. Quando lá na cruz do Calvário o Senhor entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que nós não fôssemos, Deus, a uma eternidade sem o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos em nome de Jesus. Consola o teu povo, consola a tua igreja, coloca, derrama sobre o teu povo mais da tua graça. Ó Deus, para que nós o adoremos em todo o tempo, em nome de Jesus. Eu quero orar, Deus, para encerrar, por aqueles que sofrem por enfermidades. Visita, Senhor, meus irmãos. Aqui, lá, Deus, em suas casas, aqueles que estão nos acompanhando. Deus, visita os idosos das nossas igrejas. Nesse tempo tão difícil, eu quero nesse momento orar pela vida do pastor Alexandre, que no dia de ontem, Senhor, perdeu, a sua família perdeu uma avó por causa desse vírus, Senhor. Meu Deus, visita. Visita aquela família nesse momento. E tantas outras estão passando por esse momento difícil. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus continue nos abençoando. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que o pastor Cairo nos confiou. E que Deus continue conosco, nos guardando. Em nome de Jesus.